Opa! Ajeitar o cabelo aqui. Estamos ao vivo! Começando agora a live, super live, sobre essa doideira que o governo federal está fazendo, hein? Acabou de sair uma MP com mudanças na legislação trabalhista para poder apoiar as empresas no combate dessa crise. E aí sai a MP, poucas horas depois o governo vai, Bolsonaro muda, revoga um artigo, aquele que fala sobre o período de afastamento dos funcionários, nos 4 meses. Enfim, vamos conversar sobre essa loucura que está acontecendo no nosso Brasilzão, para que você esteja sempre muito bem informado, muito bem informada, para que você possa multiplicar isso para os seus clientes. E aí a gente empoderar as pessoas de informações confiáveis. A gente está vivendo um período muito turbulento assim na nossa economia, na nossa vida, mas um período também que as fake news estão crescendo, né? Tem muita informação desencontrada, muita informação errada sendo divulgada nos grupos de WhatsApp. E nesse momento você precisa se nutrir com informações confiáveis, com aquilo que você pode tomar decisão com base naquelas informações. E meu objetivo aqui nessa live é trazer para você essas informações. Hoje vamos falar especificamente desse tema trabalhista e como você pode orientar os seus clientes, especialmente com base nessa mudança da medida provisória 927, que veio aí para alterar algumas coisas enquanto estivermos nesse estado aí esse estado diferenciado devido a essa pandemia, essa crise do coronavírus. Mas você sabe que eu não sou especialista na área trabalhista. Minha área é sobre vendas e diferenciação, sobre controle financeiro, consultoria estratégica. Mas eu trouxe aqui uma pessoa incrível, que se você não conhece, você vai conhecer a partir de agora, que é a Lieda, e eu vou convidá-la para entrar na live comigo. Ela que é especialista na área e vai nos ajudar a entender o que a gente pode, como nós devemos orientar nossos clientes a se comportar nesse momento de transição. Ok? Então vou chamar aqui a Lieda. Enquanto isso, galera, mais uma vez, obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Para mim é uma honra ter você do meu lado nessa segundona, começando mais uma segunda. A partir de agora, enquanto durar essa crise que nós estamos vivendo, eu vou manter uma regularidade de lives para a gente estar sempre conversando, cada dia sobre um tema diferente, para que você possa aí estar nutrido e não se sentir sozinho, né? O home office, ele dá para a gente um sentimento de perda e eu não quero te deixar sozinho. Quero que a gente crie essa grande comunidade para todo mundo crescer junto, ok? Enquanto eu chamo a Lieda, eu vou te fazer um pedido. Aqui embaixo, escreve de onde é a sua cidade. Quero saber de onde você é. Quem sabe você não encontra alguém aí de pertinho. Então coloca para mim aqui embaixo de onde você fala. Muita gente boa aqui, o Paulo chegando aí. Está congelado. Lieda mandou mensagem. Galera, vocês estão me vendo aqui? Como é que tá meu áudio e meu vídeo? A Lieda entrou aqui, está congelado. Deixa eu ver. Será que tá ruim? Galera, respondam para mim. Minha conexão tá ruim ou tá boa? Escreve para mim no comentário. Boa ou ruim, por favor. Tem um pequeno delay, né, de quando eu falo e vocês respondem. Só pra gente poder ter certeza que tá tudo certinho aqui. Lucinelli deu um dedinho para cima. Acho que tá bom. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Boa. Legal, Carol. Obrigado, gente, pelo feedback. Deixa eu ver aqui. Lieda, eu vou te chamar aqui agora, tá? Vamos ver se você vai conseguir entrar direitinho. Deixa eu te procurar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prontinho. São João do Piauí. Ô, Lieda, tudo bom com você, minha querida? Boa noite, Pedro. Boa noite. Olha, para mim essa sua imagem ainda não pandemia? entrou. Sua imagem está rodando um pouquinho para mim, Lieda. Talvez a sua conexão... Sua conexão talvez. A sua tá perfeita para mim. Você está no Wi-Fi ou tá no 3G? No Wi-Fi. Então, acho que é melhor botar no 3G. Bota no 3G que vai funcionar direitinho. Porque às vezes o Wi-Fi aqui de casa... Vamos ver se essa TIM deixa, né? Eu vou botar no 3G. Tá bom. Qualquer coisa você sai da live e entra de novo que eu te chamo novamente. Isso é até uma curiosidade, gente. Não sei se vocês viram
pronunciamento que teve no Fantástico ontem. O Fantástico colocou que todos os programas de streaming da Globo eles estão reduzindo a qualidade dos vídeos, né? Deixando de ter em Full HD e 4K, porque a demanda está aumentando muito e os servidores deles não iam aguentar tanta demanda. A gente está vendo uma situação tão atípica que a infraestrutura que a gente tem de tecnologia hoje, de internet, ela não suporta todo mundo estar usando em home office ao mesmo tempo. Então é um momento assim de muita coisa anormal aí que nós estamos vivendo, e é um momento que Lieda, deixa eu tirar a Lieda da live e depois eu volto com a Lieda quando ela voltou. Beleza. Enquanto isso, galera, vamos fazer então um bate-bola enquanto a Lieda não entra? Primeiro, você leu a medida provisória? Se você leu a medida provisória, escreve sim aqui embaixo. Escreve sim aqui no chat. Porque deixa eu já te dar uma dica importante, galera. Você, como empreendedor contábil, é óbvio que é muito importante participar de eventos como esse, de lives, de webinars, porque você tem vários pontos de vista, você tem um debate, mas você não pode se privar de ler a fonte. Você não pode se acomodar de esperar que alguém te conte o que está escrito naquela norma. Porque se você espera isso, primeiro, você não está com a atitude de campeão. A atitude de pessoa campeã é aquela que vai na frente, é aquela que vai correr atrás para tomar suas próprias percepções, para pegar primeiro. Se você está esperando outra pessoa falar, por definição você já está em segundo lugar. Alguém já tomou tua frente e está falando por você. E você corre risco dessa pessoa interpretar a norma de maneira diferente. Você sabe que no direito as coisas não são brancas ou pretas, elas são cinzas. Você tem um campo semântico de interpretação que cada um tem sua forma de ver. Então é muito importante que você construa a sua análise crítica, que você saiba, que você consiga fazer essa construção por conta própria e não ficar dependendo de outras pessoas fazendo isso por você. Mais uma vez, é óbvio que é muito bom a gente poder participar de momentos como esse, porque a gente acaba, o nosso cérebro vai guardando melhores informações, a gente vai revendo pontos, só que você não pode deixar de pegar a fonte. Esse é o primeiro chamamento, a primeira dica que eu tenho para te dar. Você precisa ir na fonte. E outra dica, outro esclarecimento. Eu defendo a postura do contador-consultor. Primeiro contador, depois consultor. Em que sentido eu te trago isso? Você precisa primeiro ser um bom contador nas partes tradicionais da contabilidade. Você precisa entender das obrigações trabalhistas, você precisa entender das obrigações tributárias, precisa entender das demonstrações contábeis. Porque tudo isso são competências que o contador precisa atender e seus clientes esperam respostas rápidas e confiáveis. Então você tem que ser primeiro contador. Depois que você tiver base sólida nisso, que você estiver seguro, aí sim você ir para outras áreas. Aí já é minha praia você falar de consultoria estratégica, consultoria financeira, de vendas, de marketing. Mas não deixa a base da contabilidade não. Porque o teu cliente ele espera que essa base seja sólida. Então veja, primeiro contador, depois consultor. Claro que não basta você ser só contador. Nessa altura do campeonato, você já sabe, os serviços da conformidade não agregam valor para o cliente. O cliente não vê valor nisso. Então você precisa ir além. É o que eu defendo. Né? O contador 2.0 é o novo nível. É igual quem... Vou falar uma bobeira, né? Quem é da minha época tinha o Dragon Ball Z, né? Você tinha o Goku. O Goku ele estava lá. O Goku ficava com o cabelo louro, ele virava super. É um outro nível. O contador consultor é como se fosse um super saiyajin. É isso que você tem que ser. É o Goku. Foi exemplo de merda, não foi, gente? Foi, né? Ninguém viu o Dragon Ball Z. Enfim, mas é isso aí. Mas você não pode deixar de ter o básico. Tá bom? Beleza. Vamos ver se a Lieda já conseguiu voltar. Aí, enquanto a gente boa, Anne tá comigo. Lieda, agora vai. Vamos lá, Lieda. Vou te chamar de novo. André, exemplo top. André. Cara, eu vou gravar um dia um vídeo relacionando Dragon Ball Z com a contabilidade. Vou falar cada Super Saiyajin, inclusive. Cada personagem. Vocês vão ver um dia. Vou beber bastante para eu gravar esse vídeo. Vamos ver se a Lieda vai agora. Tem alguém que é da minha época? Tu era do Dragon Ball? Fernanda, eu sou da época do Changeman. O Power Ranger pra mim já era... Eu sou da época do Jaspion. Da época do... que mais que tinha desenho antigo pra caramba, gente? Giban. Você lembra do Giban? Manchete. Aquilo que era felicidade. Acho que ele tá com um probleminha aqui na conexão. Vamos de novo. Eu sou dessa época. Aqueles desenhos horríveis, né? Dragon Ball Z. Você sabe que passa até hoje Dragon Ball Z? Eu fui ver um dia desse e o Goku já não tem mais cabelo louro, agora ele ficou azul.
eu queria um dia parar, né? Eu vou ver depois se eu paro um dia para entender a história. Como é que ele conseguiu ficar do cabelo preto pro cabelo loiro pro cabelo azul. Vai virar K-pop, né? Aquela parada dos coreanos, sabe qual é? Cavaleiro Zodíaco, é claro. Com certeza, meu cosmo tá ardendo até agora. Vamos voltar aqui, Leda. A gente só falando bobeira, né? Eu querendo fazer uma live séria, vocês ficam aqui me sacaneando. É isso aí, tá certo. Pô, Caverna do Dragão. Alguém tem o final verdadeiro do Caverna do Dragão? Existe isso? Eu acho que agora deu certo. Agora foi, Leda. Até que enfim. Graças a Deus você chegou, porque eu só tava falando bobeira aqui. Eu só tava... Então chegou outra para ajudar. Tá falando das bobeiras aqui, nossa. Leda, vamos lá. Primeiro já tinha gente aí na era do Dragon Ball. A gente tá falando da era do Dragon Ball Z, os desenhos de infância que a gente via. E naquela época, é claro que nossa sociedade evolui, né? Mas naquela época tinha sangue, cortava a cabeça, tinha... Era uma loucura, cara. Década de 90, a verdadeira década perdida nossa foi a década de 90, né? Quando você lembra daquelas coisas bizarras, né? O Tchan, não sei se... Enfim. Vamos voltar para o nosso mas naquela época o monstro não era um MP927. O monstro não era Bolsonaro. Temos um MP para tratar, né? Leda, primeiro quero te agradecer, querida, pela tua presença. Estou muito feliz de poder te trazer aqui no nosso canal para bater esse papo sobre essa novidade aí que está afligindo muitos contadores e muitos empresários. E eu não podia ter uma pessoa melhor do meu lado, na minha frente aqui, para conversar sobre essas mudanças da MP. E antes da gente falar especificamente disso, Leda, se apresenta um pouco para a nossa audiência, para quem não te conhece ainda e a partir de agora vai te seguir. Fala um pouquinho quem é a Leda. Minha formação, eu sou contadora de paixão e coração. Tenho formação também em engenharia de produção e tecnologia da informação. E atuo especificamente como consultora na área de compliance trabalhista e tributário. Eu trabalho no IEL, da Federação das Indústrias, né? Sou consultora. E professora da BSSP, assim, com toda paixão. Que bom, que bom. Diga o que você pensou pra gente aqui nessa MP 927, que me fez perder a madrugada fazendo fluxograma. Inclusive, gente, quem aqui viu o fluxograma da Leda? Escreve eu aqui no comentário. Escreve eu para poder saber, porque eu não sei se vocês viram, a Leda fez um fluxograma muito bom, especificando as principais mudanças da legislação, e óbvio que eu vou disponibilizar para você. Assim que terminar essa live, vou botar um arrasta para cima para você baixar esse fluxograma que vai te ajudar a ter clareza do que aconteceu, mandar para sua equipe do departamento pessoal, seu time de relacionamento, para que todo mundo esteja alinhado, afiado para educar o teu cliente. Mas, Leda, eu quero que você bata um papo com a gente e, na tua percepção, quais foram as principais mudanças que essa MP 927 trouxe e que podem prejudicar ou beneficiar empresas, empregadores e empregados? O que você traz para a gente de principais destaques? Eu vejo assim, essa MP, ela procurou diminuir um pouquinho desse pandemônio que estava na área do DP, principalmente. As pessoas não sabiam como é que iam tratar as relações de trabalho, home office, em caso de férias, antecipo, não antecipo, o prazo de informação. Então, a MP, ela primeiro é o seguinte, quando eu pergunto em relação à manutenção de emprego, ela permite acordo individual e escrito? Ela permite que eu reduza trabalho, horário de trabalho, carga horária, né, a jornada, eu posso reduzir salário. A própria MP disse que tinha que se observar o artigo 7º da Constituição Federal, os princípios constitucionais. Eu só posso reduzir por meio de acordo ou convenção coletiva. A legislação já permitia que eu reduzisse em até 25%, né, no caso específico desses enfrentamentos de calamidade pública como estamos vivendo. Mas ela trouxe algumas novidades. Primeiro, o tipo de solução que eu posso ter hoje para o problema. O meu escritório de contabilidade, a empresa, o comércio, a indústria, o serviço, que tipo de solução pode propor aos seus empregados? Uma delas é o teletrabalho. Só que o teletrabalho, ele mudou um pouquinho o conceito, porque ele diz que nem segue normas de teleatendimento nem de telemarketing. Ele, na realidade, ele considerou o home office com o uso de TI, ele diz lá, com o uso de tecnologia de informação,
apesar da gente saber que tem home office que pode ser feito sem o uso da tecnologia, ela se referiu basicamente a esse. Disse que eu poderia fazer desde que eu comunique ao meu empregado com no mínimo 48 horas de antecedência. Esse é o primeiro ponto. Então, O que Lieda, posso fazer? um parênteses aqui, Oi. só para ficar mais claro. E como eu falei mais cedo, eu não sou especialista na área trabalhista, eu estou aqui na condição de empresário, pegando essas dicas, e eu quero trazer essas reflexões também para você, porque talvez sejam dúvidas que o seu cliente também traga. Sim. Então, uma mudança sensível foi que, a partir nesse momento de pandemia, como você trouxe, né? De pandemônio, né? Que você falou. É um pandemônio. O empregador ele pode impor o teletrabalho para o empregado, não é mais um acordo. Eu posso. Ele pode ter algumas hipóteses. Ele pode oferecer o teletrabalho, desde que comunique com 48 horas de antecedência. Mas é só comunicar, não precisa entrar em acordo, no caso. Comunicar. É Perfeito. empregado para estagiários, inclusive aprendizes, para todos da empresa. Perfeito. Ele pode, o empregado, usar o seu próprio equipamento e ser reembolsado por esse uso, ou pode ser cedido pela empresa em regime de comodato, por exemplo. Então, nesse caso, ele tem que, por escrito, ele prever como é que vai ser esse reembolso, como é que vai ser a indenização pelos serviços de infraestrutura. É importante dizer que o tempo que o empregado leva usando aplicativos fora da jornada normal de trabalho não vai contar como tempo à disposição da empresa, a não ser que a atividade dele seja de sobreaviso, regime de sobreaviso. Perfeito. Então, nesse caso, tem que ter previsão no acordo individual ou coletivo, né, de como é que vai funcionar. E aí uma dica para te pedir, Lieda, me desculpa te cortar, mas para não perder o tema, sim, para a gente não ir para o outro sem passar desse. Inclusive, galera, um ponto aqui, gente, isso aqui é um bate-papo que é para você tirar dúvidas. Você tá vendo que aqui embaixo no Instagram tem uma caixinha de interrogação? Tá vendo aqui embaixo? Isso aqui é uma função de perguntas. Coloca suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, coloca aqui que logo, logo a gente vai abrir as caixinhas de perguntas para a Lieda responder para a gente, tá bom? O que eu não souber, eu passo para os universitários. Isso. Se não souber, a gente anota e depois responde, ok? A minha pergunta é, na tua percepção, Lieda, o que é melhor para o empregador nesse trabalho remoto, no que tange a controle de horário? Você tem alguma boa prática para sugerir? Olha, começa o horário tal, depois termina. O que você sugere em relação a isso? Eu vejo o seguinte, porque quando se trata de home office, eu tenho que ver a questão do ambiente de cada trabalhador. De repente, ele tem um ambiente mais silencioso à noite. Se a atividade que eu estou passando, ela não for necessária que seja feita pela manhã, ela pode ser feita em qualquer horário, desde que seja dentro de uma jornada combinada. E também a questão de você controla tarefas, na realidade, não é o horário da prestação de serviço. Então, é uma mudança de cultura, porque você tem que ter clareza em quais são os entregáveis. Perfeito. O que eu vou esperar deste empregado que está em home office? Ele, por sua vez, tem que ver que tipo de infraestrutura ele precisa. Um lugar claro, arejado, até a cadeira que ele vai sentar é importante. É um ambiente, ele vai se vestir para trabalhar. É uma mudança, porque muita gente acha que trabalhar em casa é trabalhar de qualquer jeito. De cueca, né? Não é? E até pode, né? Dependendo do tipo de trabalho. Pode, mas não deve. Dependendo. Mas não deve. Pode, mas não deve. Mas não deve. Mas é para ele se sentir trabalhando. Sim. Você trouxe um ponto legal que eu acho que para a gestão dos nossos negócios contábeis é muito valioso. Veja só o que a Lieda trouxe para a gente, meus amigos. Que nós vamos ter uma mudança no paradigma do trabalho. Até então, nós temos o trabalho por horas de trabalho, né? Horas disponibilizadas por aquele empregado. A partir de agora, no teletrabalho, no trabalho remoto, seja lá como a gente for chamar, você não tem como ter esse controle. Na prática é difícil você fazê-lo. E por muitas vezes vai ter horários diferentes. Você tem que passar com controle por entregas. E aí eu vou fazer duas análises aqui, Lieda, dentro da nossa empresa contábil e nos nossos clientes. Muitas empresas contábeis não têm sistema de controle de processos. Ou seja, não sabe aferir com segurança o que foi feito e o que não foi feito. Você, contador, você, contadora, que está do outro lado, você precisa melhorar a gestão dos seus processos para ser capaz de conferir, de aferir o que foi entregue, os entregáveis que a Lieda trouxe, ou o que não foi entregue. Então, assim, de fato, aproveita esse momento para você repensar a forma como você gerencia a sua empresa. Deixar de ficar cobrando só que o teu funcionário fique lá
trabalhando para você, e às vezes ele está com a cabeça em outro lugar, e está lá só presente de corpo, mas de alma está em outro lugar, e passar a cobrar por ele pelo desempenho. Porque, em termos mundiais, né, o trabalho no mundo está mudando para isso. Né? A pejotização nada mais é do que isso. É você deixar de servir horas para servir entregas. O que me parece ser muito mais eficiente, porque o que a gente precisa mesmo é de resultado. Então, a reflexão, ponto 1 da nossa empresa. E ponto 2 do seu cliente. Leve esse raciocínio para o seu cliente. De você orientar o teu cliente também a ter medição de entregas para que ele possa saber se aquele desempenho hoje foi bom, se foi ruim, com base no que ele produziu, no que ele entregou. E não com base nas horas servidas, porque vai ficar muito difícil esse controle. É isso aí, Lido. Falei bobeira. Não, porque na realidade, quando você mapeia os processos, você consegue enxergar as atividades. Até para saber que tipo de atividade ela pode ser redesenhada ou até mesmo eliminada, né? Porque eu transformo cada atividade naquele conjunto de tarefas e eu posso distribuir essa tarefa pela minha força de trabalho. Esse é um ponto importante que você tocou. E esse mapeamento de processos vai permitir também que você faça uma adequada distribuição dessas tarefas. Porque tem tarefas que eu sei que não vai ser conseguida fazer, digamos, home office, mas eu posso ter um estilo, aquilo que for possível fazer à distância, eu sei exatamente o que eu posso cobrar e quanto tempo eu posso cobrar. Por consequência, eu posso atribuir custo a essas atividades. Aquele velho conceito de custeio baseado nas atividades, nesse momento é crucial, tanto para mim quanto para o meu cliente em potencial. E esse teletrabalho, ele exige que você tenha esse processo muito bem desenhado. Porque não é simplesmente tirar do escritório para fazer em casa. É o que pode ser feito à distância. Isso aí. Não é? Perfeito. Ah, mas eu não tenho tecnologia suficiente. Gente, planilha Excel é tecnologia. Isso. Não é verdade? Bota um Trello. Se eu tenho um Trello para controlar as tarefas, aquilo ali já me ajuda. Ele não precisa estar online 24 horas, não. A tecnologia mais importante, Leda, que a gente precisa, graças a Deus, todos nós viemos de fábrica, que é o cérebro. Essa ferramenta que a gente precisa e aquilo que nós vemos falando, né? Toda crise, como os chineses nos ensinaram, a crise é perigo e oportunidade. Tem aí, meu amigo, minha amiga, uma oportunidade de você melhorar a gestão do seu negócio. Então aproveite essa oportunidade para repensar seus processos. Leda, vamos avançando e no finalzinho vamos ver se a gente consegue encurtar. Nós temos mais 40 minutos, 35 minutos de papo. Vamos ver se a gente consegue encurtar as novidades para a gente responder perguntas, porque já tem 7 perguntas aqui embaixo. Fechado? Fechado. Um outro ponto importante foi em relação à possibilidade de antecipação de férias. Hoje, as férias normais, você tem que avisar pelo menos com 30 dias de antecedência. Por essa MP, 48 horas de antecedência. Eu posso ter período não inferior a 5 dias para férias, mas um ponto que foi legal, ele permite que eu antecipe período aquisitivo incompleto. Legal. As férias que venceriam no próximo ano eu posso trazer para este ano. Não só com período aquisitivo de férias, o empregador ele tem 12 meses, né, depois do período aquisitivo para conceder. Eu posso ter contratado alguém que está há 6 meses na minha empresa e já dá férias integral para ele, por essa MP. Então, acho que foi uma coisa assim muito bacana. Legal. Mudou também a forma de pagamento, porque hoje o normal é eu pagar antes de começar as férias. Pela MP, esse pagamento ele é até o 5º dia útil do mês subsequente. Como se fosse um salário. Ao início. Como se fosse salário. E 1/3, o adicional de 1/3, pode ser pago até dezembro, na data do 13º, até 20 de dezembro. Então eu acho que isso dá uma folga de fluxo de caixa para a empresa, sabe? Esse é um ponto importante. Contadores que estão ouvindo a gente, prestem atenção. Nas férias tivemos mudanças relevantes. Mudança em que você não precisa mais dos 30 dias de aviso de férias, você comunica com 2 dias e coloca o teu funcionário em férias. Você pode conceder férias para quem não tem 1 ano ainda de período aquisitivo definido. Pode. Só está com 6, 7 meses. Ele não sequer delimita, pode ser 1, 2, 3 férias, depende do período que eu preciso. Você pode afastar a pessoa que não tem direito de 1 ano de período não tem direito adquirido aí das férias. Então é bom que você afaste essa pessoa, o teu cliente afaste essa pessoa, porque ela já não vai ter como trabalhar. Imagina só, aqui no meu estado... Mediante acordo escrito, viu? Acordo individual escrito. Eu combino então com o empregado... Eu combino com o empregado que aquelas férias que ele teria direito ao próximo ano, eu vou
conceder agora e é por escrito nesse caso. Entendi. Mas como é que faz para Priorizando o pegar grupo de assinatura risco. nesse caso, Lieda? Na tua percepção? O Oi? que é prático? Como é que faz para ter isso escrito? O e-mail vale nesse caso? Não vale? Não, porque isso aí na realidade é documento, não é só o e-mail. Então é necessário ter a anuência por escrito desse Entendi. empregado. Se eu não É, tenho assinatura digital, tem que ser assinatura canetal mesmo. canetal. Isso cria um problema Precisa. logístico, né? De talvez fazer. É, Talvez vai ter coisa. Agora, não é social. Isso protocolo, isso não é social, né? Vai evento, S lá para social, não é? vai, os Os afastamentos, né? afastamentos, né? Período Perfeito. efetivo de afastamento. Então, em tese, claro que não é o ideal, mas dá para assinar o documento de retroatividade, o documento físico. Em tese, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um recibo de férias, contemplando férias mais um terço, só que o pagamento vai ser dos 30 dias de férias no dia 5 do mês seguinte, do quinto dia útil do mês seguinte, e o um terço até 20 de dezembro. Então a gente Perfeito. vai ter que mudar os controles, inclusive, nos nossos sistemas. Nossa, Porque imagina hoje não só o estão desenvolvedor de preparados, software, né? né? Que loucura, né? É, vai ter que fazer adequação. Um outro ponto é que o grupo de risco deve ser priorizado para férias. Legal. Eu posso também, para as férias coletivas, com 48 horas, comunicar e não preciso mais fazer aquela comunicação com antecedência para Do o sindicato. sindicato e para a Secretaria de Relações de Trabalho. Isso é Perfeito. um ponto também. O pagamento é exatamente igual, tanto para individual quanto para coletiva. Então tem a questão de um terço das férias que não Além precisa pagar disso, agora, né? Que esse é um outro detalhe, Lieda. foi Um terço de um férias. terço até a data do 13º, lá na frente, 20 de Perfeito. dezembro. Então posterga aí um fluxo. Certo? É um direito dele, mas você desembolsa isso no final, né? Você reconhece a incompetência, reconhece Exatamente. mês a mês, você desembolsa no final do ano. Show de bola. Porque reconhece que a economia vai ter queda necessariamente, né? Total. Com essas medidas restritivas. Então é para desafogar um pouquinho o fluxo de caixa da empresa. Isso. Também foi permitido que a gente antecipe os feriados, desde que eu comunique com 48 horas de antecedência. Mas se o feriado for religioso, eu só posso antecipar se tiver manifestação individual do empregado dizendo que aceita. Mas como é que funcionaria essa Feriado de uma antecipação forma de geral. feriado? Seria a 7 de pessoa. setembro, eu quero trazer para agora, eu posso. E aí lá Certo? naquela data o funcionário vai trabalhar. Exatamente. Eu posso, 12 de outubro, não posso. Por quê? Porque é padroeira do Brasil. Então, se ele aceitar, eu trago a padroeira para cá. Se ele não Pô, pensei que é aceitar. dia das crianças. Tava falando de Cavaleiros do Zodíaco. Ah! Pô, era bom. Vou dar presente pra Pedra esse ano. Primeiro dia das crianças dela. Enfim, voltamos. Perfeito. Pois é. Então a gente traz esses feriados para frente, que é uma possibilidade, mas aí tem que ter acordo com o empregado, né? Acordo com o empregado se for feriado religioso. Se não for Perfeito. religioso, ele simplesmente traz. Perfeito. Ok? Também a possibilidade de banco de horas, de criar banco de horas por acordo individual ou coletivo formal. E a compensação do banco de horas, ela pode ser, neste caso, de até 18 meses depois que acabar essa calamidade pública. Que era 6 meses antigamente, né, de compensação, não é isso? 6 meses é normal, né? Mas vai ser até 18 meses a partir do momento que terminar esse decreto de calamidade pública. E esse tempo para recuperação, ele pode ser por prorrogação da jornada, por até 2 horas por cada dia, né? Desde que ele não ultrapasse 10 horas diárias, ele pode botar 18 meses aí, dependendo do período que tiver que compensar. Aí muita gente pergunta o seguinte, Leda, mas eu botei banco de horas e o empregado foi demitido. O que vai acontecer? Boa. A regra geral. Se tem saldo de horas, você vai pagar as horas extras na rescisão. Não tem nenhuma outra diferença. Se ele continuar trabalhando, em 18 meses ele recupera. Se não, você vai ter que pagar as horas extras como faria em qualquer outro momento. Isso é um ponto que muita gente perguntou. Você não tem noção de quantos e-mails, sinal de fumaça, de todo tipo de mensagem que eu recebi da madrugada de ontem para cá. Hoje você foi bombardeado, hein? Não é verdade? E eu fiz esse fluxograma porque eu já estava assim, olha, se não entendeu, não quer que eu desenhe. E aí eu já te pergunto, deixa eu me fazer a pergunta, Lieda. Tem mais novidades para a gente falar, claro, mas para o nosso cliente, na tua percepção, o que é melhor? A gente mandar um e-mail com
toda a relação de novidades, um resumo. Claro, não mandar. Tem gente que está mandando a MP inteira, né, gente? Cliente odeia ler norma, tá? Pelo amor de Santo Cristo. Não copia Para os e meus cola. clientes, eu mando fluxo. Para os meus clientes, Mandar eu o mando fluxo? fluxo. Você acha que o fluxo já consegue alimentar ele da informação show de bola? Sim, porque aquela informação básica que ele precisa, ele já consegue enxergar. Ele consegue entender mais o fluxo do que um resumo. Por exemplo, Perfeito. antigamente eu fazia cartilha, pergunta e resposta, não sei o que lá. Aí ele não lia e vinha perguntar para mim o que eu já tinha Que dito. raiva, né, Bê? Eu fico puto Pois da é. vida com isso também. Você manda um e-mail pro cara completo, aí você vai lá, o cara vai e te liga para perguntar o que tá no e-mail. Ele liga para perguntar o que está no e-mail. Aí depois que eu comecei a fazer os fluxos, que eu já faço isso por prática para os meus clientes, quando eu comecei a mandar fluxo, ele começou a enxergar. Então, Legal. só se ele tiver uma dúvida no fluxo é que ele me liga. Então, eu já consegui economizar tempo de... Por Agora, isso que eu deixa eu te fazer gastei a minha pergunta, madrugada Leda. fazendo fluxo. Tô te fazendo a pergunta ao vivo, eu só te boto em furada. Você me autoriza a compartilhar o fluxo com essa galera toda? Claro, E essa galera pode mandar para seus clientes, é isso? para quem quiser. Olha só que presentão, galera. Bota aqui o coraçãozinho Conhecimento pra a Leda, gente ó. só ganha Eu quero ver esse coração. compartilhando. Destrava esse coração aqui, vai. Destrava esse coração que ela merece. Você tava com preguiça de escrever o e-mail, não é? Então, tá isso, vai receber um fluxo, que é bem legal, né, gente? É uma forma gráfica, visual de você ver, né? O que eu já tinha visto Ajuda fluxo muito, antes. ajuda muito. Ficou show de E a bola. Então, você vai ganhar esse ferramenta que eu presentão. uso, a ferramenta que eu uso para fazer esses fluxos chama Lucidchart. Lucid É Chart. uma ferramenta muito bom. maravilhosa. Lucidchart. Porque ela é de trabalho de colaboração online, certo? Ela Muito permite legal. que meus colaboradores ajudem no processo. Ela é bem bacana mesmo. Dá para mapear processo lá. A gente usa também para consultoria com nossos clientes. É muito boa a Lucid Chart. E quando tem gente perguntando, por exemplo, aqui, a questão de vale alimentação, vale transporte para o home office. Legal. Se eu estou em home office, logicamente que o vale transporte não terá. O vale alimentação depende de duas coisas: convenção coletiva e bom senso. Porque a criatura está trabalhando para você, vai deixar de comer? Não é? Não está cumprindo com as mesmas atividades, não vai ter o gasto da mesma forma. Talvez você tenha que transformar o seu vale-refeição em vale-alimentação, algumas vezes. Mas eu não acho de bom senso, nesse momento, você tirar benefício do empregado. Não é uma prática indicada. Mas óbvio que você só é obrigado a pagar se estiver disposto em convenção ou acordo coletivo, né? Mas aí deixa eu te fazer a pergunta. E até uma ligação. Quem assistiu a live de ontem com o Robson trouxe um conceito bem legal. Cara, o funcionário está contigo esse tempo todo, acreditando, trabalhando pelo seu sonho. Nesse momento mais difícil, você vai dispensar o funcionário? O ideal é que a gente tenha essa compaixão, né? O empregador tem essa compaixão com a sua equipe, de tratar com eles. Eles estão esse tempo todo junto com a gente. Óbvio que é uma relação de trabalho, uma relação profissional, mas eles estão lutando pelo nosso sonho, lutando pelo nosso projeto. A gente precisa estar com eles também. Então, sem dúvida nenhuma, isso é necessário. Agora, Leda, se o empregador precisar deixar de pagar vale alimentação, por exemplo, se ele reduz a carga horária para 6 horas, ele pode fazer isso ou não pode? Qual é o seu parecer em relação? Eu diria para fazer o acordo. Eu diria para fazer o acordo e principalmente acordo coletivo. Pode ser individual ou coletivo, certo? Mas tem que ter o acordo porque é algo que já estava incorporado à sua rotina. Da mesma forma, muita gente pergunta o seguinte: eu posso reduzir jornada de trabalho e remuneração proporcional? Pode, mediante acordo ou convenção coletiva. E esse acordo pode ser individual? Não. Para redução de jornada, não. Para redução de jornada e de salário é acordo ou convenção coletiva. Perfeito, a forma mais segura. É a forma mais segura e de preferência com interferência do sindicato, com intermediação do sindicato. Para dar segurança jurídica. Sim, para que lá no futuro o ato não seja contestado e o empregador tenha que recolher alimentos. Porque era muito risco para ele não criar um passivo trabalhista para si. Sim, perfeito. Porque a gente já tem, assim, a questão das férias. Observe, quando você tira férias é para você se divertir, para o lazer. As pessoas vão estar tirando férias para ficar dentro de casa. Para ficar se matando em casa, né? Marido e mulher se matando. Não é isso? Como é que tá a tua casa aí, você do outro lado? Tá se matando já com seu marido, com sua mulher? As crianças estão te matando? Cara, a Pérola... Eu tenho uma filha pequena,
A Pérola fica o dia inteiro correndo para lá e para cá. Jesus, a criança fica igual a... Pelo amor de Deus. É isso aí. E eu tenho uma cadela e uma gata que me segue da cozinha para a sala, da sala para o quarto. Nessas duas estão. Tô te seguindo. Eu agora aqui na live e a cadela de um lado e a gata eu botei lá fora para não ficar miando na live. Tem toda uma engenharia, né, Liana? É toda uma engenharia. Muito bom. Vamos lá, tem mais Mas eu novidades acho da que a MP? melhor forma é o bom senso. Tem mais novidades, Liana, da MP? O que você tem de ponto aí antes de a gente ir para as Sim, perguntas? outra coisa que bacana na MP foi em relação. Tem suspensão de exigência de exames médicos admissionais, que eles podem ser atrasados em até 60 dias. Aumentou o prazo de validade dos exames médicos para 180 dias no caso de demissão. Se você tiver feito nos últimos 180 dias, não precisa fazê-lo novamente. Mas um ponto positivo foi o FGTS, porque ele permitiu que um diferimento do pagamento do FGTS. O FGTS, especificamente das competências de março, abril, maio, eles podem ser pagos a partir de julho em 6 parcelas sem juros. Legal, legal. O que é importante saber? Que você não pode parar de continuar fazendo a informação do FGTS. A GFIP, o E-Social, ela é mandada, certo? Enviada da mesma forma. Porque se não fizer, perde o direito ao benefício da MP. Perfeito. Isso é um ponto Então você tem que importante. declarar de qualquer jeito lá no sisteminha da E-Social, né? Não, você não está E-Social ainda tá na Cefip, né? Oi? Ainda tá, não está na E-Social o FGTS ainda, né? Não foi para... Não, o FGTS é uma velha briga com a Caixa Econômica. Ainda não foi, né? Não, só os tributos da Receita Federal, tributos federais. Nós ainda não estamos, ainda está sendo via GFIP para o FGTS. Perfeito. Então ainda temos, além do Simples Nacional, que já é outra área, mais um tributo sendo postergada. O Simples Nacional, foi até bom você falar agora, porque no Simples Nacional os tributos federais foram postergados. Alguns estados e municípios aderiram, outros não. Então tem que ter muito cuidado, porque eu posso ter clientes que operem mais de uma unidade da federação, né? Eu tenho que ver se tenho ou não que fazer o ICMS e o ISS. Esse é um ponto que, mais uma vez, né, o contador tem que digerir informação antes de dar para o cliente, porque quando saiu a novidade, quando o governo anunciou, foi se alardeando que o Simples Nacional estaria prorrogado para o final do ano. E, na verdade, o Simples Nacional é uma aberração, né? São vários tributos diferentes dentro de uma mesma guia e que o governo tem competência legal só para postergar os tributos da federação, da União, né? Ele não pode fazer isso pelo Estado, pelo município. Então, é muito importante nós empreendedores, digerirmos essa informação para levarmos isso mais limpo possível para o cliente, para evitar a desinformação, que é o que está acontecendo muito hoje, né? Tem muita fake news rodando, tem muita informação desencontrada, que mais prejudica do que ajuda. A desinformação ela é talvez mais perigosa do que qualquer outra coisa. Tem mais novidade, Eliada, antes da gente ir para as perguntas? O que você trouxe? Não, acho que a gente passa para as perguntas. Inclusive, a Vanessa está falando aí em relação às férias. Essa questão de antecipação das férias é para aquelas já com período aquisitivo já completo ou não. Não diferencia, não. Pode ser alguém que completou o período aquisitivo agora, eu tenho 12 meses futuros para conceder, eu posso antecipar, ou de quem não tem um período aquisitivo completo. É para ambos os casos, tá? Sobre a redução de carga horária e redução de salários, ela é legal desde que seja mediante acordo ou convenção coletiva. Porque isso já estava previsto, inclusive, na CLT, já previa você poder reduzir em 25%, até 25% o salário e a respectiva jornada também com remuneração. Isso é permitido. Já estou te metralhando aqui, redução de carga horária e salário, procurar o sindicato da maior categoria. Eu já estou te metralhando aqui, já vou subindo as perguntinhas, tá bom? Tá subindo. Aqui eu estou dizendo. Quando não existe sindicato, observe, você deve procurar o sindicato de maior representatividade, porque há uma insegurança muito grande você reduzir sem ter anuência do sindicato. Pode pagar 2 vezes. Perfeito.
O risco, ele existe. Show de bola. Então vamos ver que mais pergunta aqui. Bolsonaro já revogou o artigo 18, tem a intenção. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu mando a medida provisória para o Congresso, ou o Congresso rejeita ou analisa, certo? Eu não posso, via Twitter, WhatsApp, ou seja lá o que for, revogar. O que eu preciso é mandar outra medida alterando esse entendimento. Então, seria um outro ato normativo legal. Eu não posso simplesmente chegar lá, olha, aquilo ali que eu mandei não era bem assim, altera errado. aí o arranjo, tá errado. Isso aí não pode. O nosso governo ele está substituindo, né, o Diário Oficial pelo Twitter, o que é muito perigoso. Se fica efêmero, né? Deu uma dor de barriga, faz uma coisa. Não pode ser assim. Claro que a gente está vivendo um momento aí sem precedentes na história, né? De coisas que nunca aconteceram antes e todo mundo erra, mas de fato faltou cautela aí, faltou prudência do governo federal nessa confusão aí que ele acabou criando. Então, só para a gente deixar claro, Lieda, em termos de norma, em tese não foi alterado nada, ainda continua sendo possível os 4 meses, não é isso? Em termos de norma, até sair esse 18, o que representa esses 4 meses? Porque muita gente achou assim, posso simplesmente suspender o contrato por 4 meses. Não é bem assim. Eu posso suspender se eu financiar uma capacitação de qualificação profissional para o meu empregado, e isso é regido pela Lei de Diretrizes Básicas, artigo 42. Em alguns casos, esse curso tem que ter no mínimo 160 horas. São instituições de ensino que oferecem, como Senai, Senac, ou instituições de ensino profissionalizante. Então, assim, não é qualquer cursinho. Sem remuneração só está autorizado, neste caso, da medida provisória, certo? Eu não estou falando outros casos da CLT, eu estou falando pela medida provisória, eu só posso, naquele artigo 18, mediante qualificação profissional. Perfeito. Então, em tese, esse artigo 18 está em vigor, só que o governo, o presidente já avisou que vai revogar, na verdade vai vir uma nova MP, é isso que vai acontecer, né? Uma nova MP. Possivelmente criando outras coisas também, né? Nova lei. Vamos botar como que fala na política? Botar o bicho na árvore, né? Tipo, daqui a pouco surge um outro bicho, né? Do nada na árvore. Como é que esse bicho foi parar aí em cima, né? O político brasileiro é ótimo em fazer isso. Vamos lá. Alguém perguntou, eu posso cancelar umas férias? A MP, ela especificamente em relação a cancelamento de férias, nessa MP, ela diz que pode suspender férias ou licença não remuneradas dos profissionais de área de saúde ou de atividades essenciais. Então, se estiver numa daquelas áreas consideradas como essenciais, funções essenciais, aí faz a comunicação formal, com pelo menos 48 horas de antecedência, e nesse caso pode interromper férias. Porque férias é um período de interrupção, né? Na realidade. Então, o profissional que não é de serviço essencial, você não pode interromper as férias, é isso, Lieda? Não. Entendi. A autorização é para profissionais de saúde e de atividades essenciais. Perfeito. Aí você interrompe as férias. Uma vez concedido as férias, ele está de férias. Perfeito. Empregada doméstica, estão perguntando aqui, que você já jogou aqui, sobre empregada doméstica, como é que fica? Tem uma orientação do Ministério Público do Trabalho específico de empregada doméstica. E essa orientação do Ministério Público foi emitida essa semana, ela diz que eu devo deixar em licença remunerada as domésticas. Só pode estar trabalhando a doméstica com remuneração, certo? Em casa, salvo se ela for cuidadora de idosos ou de pessoas que moram sozinha e não podem prescindir da presença desse doméstico. Mas isso aí é uma orientação do Ministério Público do Trabalho. Depois posso até passar um linkzinho para você distribuir aí, pessoal. Perfeito. Em relação à demissão, como será o aviso prévio, não teve nenhum tipo de alteração. A MP não tratou especificamente. Então é a regra geral que está lá. Continua as regras gerais. Legal, legal. Tem muita pergunta repetida aqui, galera. Se você tem alguma dúvida, a hora é agora. Porque eu só consigo mandar compartilhar. Posso prorrogar férias? Posso prorrogar férias. Desde que aqueles 48 horas de comunicação, se eu vou prorrogar,
fiz umas férias de 15 dias, vão ser mais 15 dias. Aí eu pego 48 horas antes de terminar, eu aviso que vai continuar de férias, porque não mudou ainda o cenário. Não consigo ter contato com o meu empregado. Como dar o aviso de férias? Como assim? Não consegui contato com o O empregado empregado? sumiu. Sumiu. Sinal de fumaça. Aí, neste caso, a gente vai usar aquelas regrinhas que é de comunicação por AR. Você tem que provar que efetivamente a comunicação chegou até ele. Correios, telegramas, as tradicionais. Perfeito. Você consegue pagar esse empregado? Ele sumiu, mas ele consegue receber salário? Atrasa 2 dias. Conseguir sempre consegue, né? Atrasou um dia, no outro ele liga, perguntando Para o que receber o aconteceu. Danone, todo mundo consegue. Não é, não? Pode descontar dos empregados os dias de quarentena decretados pelo Estado ou município? Não. 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 Inclusive nós temos o 486, né, da CLT, que fala que em caso de obrigatoriedade em função de decreto municipal, estadual ou federal, o Estado poderia ter que reembolsar, mas tem também um entendimento de que quando se trata de um bem coletivo maior é o que prevalece. Não o econômico, não o aspecto econômico, mas o aspecto social. Então isso aí ainda vai dar muita coisa para ser tratada mais para frente. Vai ter. Vamos passar por um período muito grande de. Estamos vivendo aí no meio do furacão, mas depois do furacão passar, vai ter muito questionamento, muita. A sua percepção é que o governo tende a ser, o Estado tende a ser mais leve nisso aí, em termos de multas, de recolhimento, ou você acha que ele vai. O exemplo, esses impostos que tem muita gente que não está pagando aí, impostos que deveriam ter sido pagos, sei lá, o FGTS teve agora, mas o INSS que foi retido. Você acha que de alguma forma vai ter algum tipo de isenção ou não? Vai ser. Não acredito. Multa mesmo? Eu não acredito, porque até os órgãos têm solicitado ampliação de prazos, não é nem de pagamento, é de prazos de obrigações acessórias e ampliação de pagamentos, e os tributos federais. Hoje mesmo saiu na Folha de São Paulo, no Estadão, que o governo não pretendia fazer nenhum tipo de adiamento. Então, eu acho assim, é a gente rever os nossos processos de trabalho e continuar cumprindo com os nossos contratos. Se ficar acreditando que vem uma anistia, você tem que trabalhar em cima do que você tem. É plano de contingente. A gente está numa fase de plano de contingente. Ficar contando com algo que não é certo você dá chance para o azar, né? Você está correndo mais risco do que deveria. Perguntaram também se antecipar as férias, os dias dessas férias podem ser parcelados. Podem, da mesma forma. Tem uma outra pergunta aqui. Se a empresa resolver fechar e ter empregada gestante, como faz? Empregada gestante tem estabilidade provisória, né? E é garantia constitucional. Então, mesmo que se diga que pode botar para fora, você sabe que constitucionalmente ela tem direito até 5 meses após o parto. Então, é um caso a se pensar. É só pergunta cabeluda que esse pessoal vem. Rapaz, esse pessoal fica... É o nosso dia a dia hoje. É de perguntas cabeludas. Pergunta cabeluda, né? As respostas nos temos. O empregado já está de férias. Posso dar ele outra ou ele tem que retornar ao trabalho? Pode conceder outra. Desde que você negocie. Eu não posso antecipar as férias? Se eu preciso que você fique em casa 90 dias, eu estou negociando 3 anos de férias. Então pode ser um período tão longo assim? Pode, porque ele disse que eu posso negociar períodos futuros. Por isso que tem que ser. Para mim era só o exercício, o direito, o período aquisitivo corrente. Não. Ele não fez limitação. Por quê? Porque pode ser que a gente precise ir a junho ou julho, ninguém sabe quando termina essa pandemia. Entendeu? Então, depende do cenário. Você, de repente, faz de 1 ano, mas precisa. Um empregado cuja atividade dele não permita que ele faça home office. Eu tenho um motorista, uma coisa assim bem simples.
Eu tenho um motorista e eu não consigo botar esse meu motorista para fazer uma outra atividade. Eu vou ter que conceder férias. Se eu não vou demitir, eu vou conceder férias. Então essas férias podem ser mais do que de um período aquisitivo. Pode antecipar períodos aquisitivos futuros. Falou futuros. Legal. Não limitou. E uma dúvida minha, Lieda, pode ser uma dúvida boba, mas a parte do que está na medida provisória requer acordo entre o empregador e o empregado. E se o empregado não topar? A única solução é desligamento? Como é que você pensa nesse caso? Normalmente é desligamento. Normalmente é desligamento e já tivemos vários casos. Assim, a gente tem que entender que é um momento das duas partes flexibilizarem. Porque isso aqui são alternativas a não perder o emprego, na realidade. Porque as empresas fechando não está faturando. Nem toda empresa tem fluxo de caixa para bancar um período de inatividade, principalmente as pequenas. 90 e tantos % das nossas empresas são microempresas. Não tem fluxo de caixa para bancar 4 meses em casa alguém. Tem? Perfeito. Se não flexibiliza, aí é uma dúvida que há. Se eu reduzo carga horária e reduzo remuneração, mas a criatura já ganha um salário mínimo, posso reduzir ou não? Em regra, o que a Constituição garante? Salário mínimo em suas modalidades. Horário, diário, né? O mensal. Então, o que eu não posso é pagar o valor de 1 hora de salário mínimo menor do que 1 hora de salário mínimo. Se você trabalha 2 horas, você ganha 2 horas. A ideia é, eu posso transformar em horista alguém que não é horista? Por acordo no sindicato, posso conseguir. Perfeito. O perigo é que muita gente está fazendo isso sem ter respaldo nenhum. Quem fez antes da MP, a MP deu uma segurança, porque ela convalidou os atos. Ela lá tem um artigo dizendo que para aqueles que tomaram medidas emergenciais, que não contraria a MP, esses atos estão convalidados. Legal. Então, muitas empresas que tinham que botar em home office, tinha que botar em férias e não sabia que tinha que comunicar, nem que prazo, não dava mais prazo. Então, esses aí foram os atos convalidados. Eu acho que foi uma coisa bacana. Mas ainda vai ter muita mexida nessa MP e muita mexida. A gente está assim, num momento assim que carece de muita tranquilidade. Eu só consigo passar um bom aconselhamento ao meu cliente se eu procurar me atualizar constantemente. Essa sua live foi oportuníssima. Eu acho que a gente tem que, todos os dias, todas as horas, estar alimentando de boas informações, porque de fake news o WhatsApp está cheio. Está cheio. E com isso eu já vou dar... Então, a nossa live está caminhando para o fim, Lieda. Nosso horário vai estourar e o Instagram ele derruba de uma hora para outra. Temos mais 5 minutinhos. Deixa eu dar um insight importante para você que está assistindo a gente até agora. Se você precisa se manter atualizado, e agora você precisa, segue a Lieda. Qual é o seu Instagram, Lieda? @ScoutLieda. Scout porque eu sou escoteira, desde criança. Olha! SCOUT_Lieda. Olha que legal, Scout Lieda. Então, olha, você vai seguir a Lieda. Sempre alerta para servir. Olha que legal, sempre alerta para servir, galera. Então tá aí, Lieda se dispondo a ajudar a gente. Ela fez uma live mais cedo, recebeu uma porção de mensagens e se dispôs a fazer uma live comigo agora de noite. Isso sem preparo nenhum, né, Lieda? A gente combinou de uma hora para outra, você topou e... Não é verdade? Então você vê que realmente está sempre pronta para servir. Então, galera, eu quero te pedir 2 coisas. Primeiro, dá um coraçãozinho aqui pra Lieda. Estão pedindo fluxograma aí, viu? Isso, fluxograma. Vou fazer o seguinte, Lieda, você me manda por WhatsApp. Manda. Milhares de pessoas que me acompanham, não tem como mandar 1 a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma landing page, uma página de inscrição, você vai colocar teu e-mail, você vai receber esse fluxograma por e-mail, tá bom? Eu vou publicar daqui a pouquinho, acho que em 1 hora no máximo eu consigo subir essa página aí para você se inscrever e receber o fluxograma, dá uma lida e manda para os teus clientes. Você vai educar o teu cliente, vai fazer teu papel de contador consultor. Tá bom? Então, olha só, coraçãozinho, Lieda, quanto coração para você? Isso aí, ó. Galera gostou. Obrigada. Muito e eu bom. tenho um Instagram que é mais brincalhão, se chama Professora do Deboche. Ah, é? Então você é da zoeira também, né, Lieda? É igual a gente. No Professora do Deboche. É isso aí. Ó, pedindo número 2 para você. Muito obrigada. Tira um print da tela agora, tira um print dessa tela e marca a gente, marca @contabilidade consultiva, marca @ScoutLieda, para que mais, e compartilha nos teus stories, para que mais pessoas possam saber dessa live. Essa live vai ficar no ar por 24 horas. Então, vamos ajudar os outros contadores.
Vamos ajudar os seus clientes também a ter informações de qualidade. Lieda falou, nós temos muitas fake news rodando aí nos grupos de WhatsApp, muita informação errada, muita coisa que vai ou não vai, que você precisa nesse momento é beber de fonte segura. E sem dúvida nenhuma, a Lieda é uma fonte aí muito importante para a gente se alimentar com ela, tá bom? Lieda, devolvo a bola para você, para dar a tua mensagem aí de final para essa galera que está com a gente até agora. Pedro, muito obrigada pela oportunidade assim, de conversar com esse povo maravilhoso. Eu sei que o momento, alguns ficam angustiados, mas é um momento assim, de muita paz, muita tranquilidade, que a gente vai sair fortalecido. É o momento de refletir como é que a gente pode melhorar o atendimento ao nosso cliente e se virtualizar de vez. Se virtualizar de vez. Melhorar a forma de interação. Então, sigam Scout Lieda. Eu já botei aí nos comentários, ou professora do deboche, de um você chega ao outro. E se eu puder ajudá-los, vou mandar para você o fluxograma. Beijo no coração e eu que agradeço, Lieda. Um beijão, obrigado aí pelo seu tempo. Eu tenho certeza que a galera adorou. Vocês gostaram, gente? Como é que foi a live para vocês? Se não gostou, não diz não, fica quietinho. Quem gostou, conta para mil. Ah, não tem como ter gostado, Lieda. Se não gostou, fica bem caladinho. A live rica aí de conteúdo, de conhecimento. E é assim que tem que ser. A gente tem que se unir nesse momento para todo mundo crescer junto. Estamos vivendo um momento turbulento e está na hora dos contadores se unirem para poder crescer e contribuir um com os outros. Tá bom, galera? Vamos encerrando a live por aqui. Obrigado pela tua presença. Que seja uma semana abençoada. Muita força. Você vai precisar. Muito foco e muita fé. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.